Vamos para o estudo do plano cartesiano ou plano de coordenadas cartesianas. Em alguns livros está plano cartesiano, em outros está plano de coordenadas cartesianas. Aí eu tenho o conceito do que seja plano cartesiano. O sistema de coordenadas é uma ferramenta matemática desenvolvida com o intuito de localizar um objeto dentro de n dimensões. Esse n dimensões significa várias dimensões. O sistema de coordenadas mais conhecido e usual é o sistema de coordenadas cartesianas ou plano cartesiano. Para localizar um ponto no plano, podemos fixar neste plano um sistema cartesiano ortogonal de coordenadas, que é formado por dois eixos reais, um eixo OX e outro eixo OY, perpendiculares entre si no ponto O. O plano cartesiano assim é chamado porque foi formalizado pelo filósofo e matemático francês René Descartes, que nasceu em 1596 e morreu em 1650. Em um trabalho publicado em 1637. Em 1637, ele inventou o sistema de coordenadas cartesianas, assim batizado essa ferramenta matemática. Por isso que é plano cartesiano, em homenagem a René Descartes. Cartesiano vem de Descartes. Aí nós temos: tal plano é crucial para o desenvolvimento de gráficos de uma função na qual o eixo x corresponde ao domínio de uma função e o eixo y à sua imagem. Então, olha, o plano cartesiano é esse plano aqui, veja. O plano cartesiano consiste em dois eixos, um eixo x e um eixo y. O eixo OX e o eixo OY. E eles são perpendiculares. Eles se cruzam, olha, um está cruzando o outro e eles formam aqui um ângulo reto. Eles formam aqui um ângulo de 90 graus. Por isso que eles são perpendiculares, eles são retinhos. Então, isso aqui é o plano cartesiano, é o plano de coordenadas cartesianas. Então, se você quiser achar um ponto, se você quer determinar um ponto no espaço, basta você utilizar o plano cartesiano, que você consegue localizar com exatidão onde está o determinado ponto. Aí, observe que ele disse aqui, olha, que o eixo x corresponde aos elementos do domínio e o eixo y à imagem da função. Então, olha, agora aqui com números. Ele apresenta números. O plano cartesiano vai ser todo numerado. Olha. Para o lado direito, nós temos números positivos. Para o lado esquerdo, nós temos números negativos. Aqui no centro, o ponto O é a origem. Aqui nesse ponto, aqui na origem, as coordenadas são 0. X é 0, Y é 0. Aí, subindo, eu tenho números positivos. E descendo, eu tenho números negativos. Mais uma vez, a origem está aqui. Para a direita, números positivos. Para a esquerda, números negativos. Está aqui a origem. Subindo, números positivos. E descendo, números negativos. Então, aqui é o meu plano cartesiano. É representado desta forma. Aí ele disse que ele serve para fazer, esse plano cartesiano é usado para fazer gráfico de funções. Todas as funções nós vamos fazer seus gráficos através desse plano cartesiano. E esse eixo x é o eixo do domínio, representa os elementos do domínio. E aqui o eixo y está a imagem da função.
Então, nós temos aqui o eixo X é o domínio e o eixo Y é a imagem. Esse eixo X e Y, eles também recebem uns nomes específicos. Esse eixo X é chamado de eixo das abscissas. É o eixo das abscissas. E esse eixo Y é chamado de eixo das ordenadas. Então, vocês não podem esquecer. Abscissas, lembre de chá. Eu sempre gravo dessa forma. Chá, olha. X com A. X com A formou chá. Então, é o da abscissa. E o outro, só sobra o das ordenadas. Então, abscissas e ordenadas. O X formou chá. Então, é as abscissas. Então, vamos aqui. Veja como é formado o sistema. Aí nós temos, primeiro passo, traçamos duas retas perpendiculares, uma horizontal, chamada de eixo X, e outra vertical, chamada de eixo Y. Segundo passo, identificamos o ponto de interseção das duas retas pelo ponto O. Este ponto recebe o nome de origem, tá vendo? Aqui é a origem do eixo cartesiano. Aí eu tenho aqui os eixos perpendiculares, eixo X, eixo Y. Esse aqui é das abscissas, né? E esse aqui é o das ordenadas. Aí, terceiro passo. Usando segmentos de mesma medida, associamos o lado de cada quadrado a esse segmento. Usamos números positivos para indicar os quadrinhos situados à direita da origem e números negativos para indicar os quadrinhos à esquerda da origem. E ele esqueceu de dizer que quem está abaixo da origem é negativo e quem está acima da origem são números positivos, como nós estamos vendo aqui, certo? Aí eu tenho aqui, observe que essas distâncias entre os pontos, ela tem o mesmo valor, essa distância, de 0 até 1, de 1 para 2, 2 e 3, 3 e 4, 4 para 5, todos têm que ter a mesma distância. Veja que é toda quadriculadazinha, né? Olha, os quadrinhos têm o mesmo tamanho. Se o ponto C encontra-se no ponto menos 4 e 8, logo nós temos que ele se encontra no ponto x igual a menos 4 e y igual a 8. Vejam só, viu? Observem esse... Agora a gente vai ver como localizar o ponto aqui no plano cartesiano. Para isso, nós vamos observar essa figura aqui. Vamos trabalhar agora com ela, tá bem? Esta figura que está aqui. Olhe, esse plano cartesiano, ele é usado mundialmente, ele é usado por todos os países, e o nosso globo terrestre, ele é todo dividido em coordenadas cartesianas. As coordenadas cartesianas do nosso globo terrestre são os meridianos e são os... Não é latitude, não é meridiano, é latitudes e longitudes. Olha, a Terra é dividida, olha, aqui está a planificação do globo terrestre. Aí, esse eixo vertical, essas linhas são chamadas de longitude. Aqui, olha, que funciona como se fosse o eixo Y. E aqui nós temos a latitude, esse eixo aqui horizontal, como se fosse o eixo X. Olha, como se fosse o eixo X, é a latitude. Então, nós temos latitude, que são as linhas horizontais, e nós temos a longitude, que são as linhas verticais. Então, X e Y. Veja, toda a Terra é dividida imaginariamente nesses quadrinhos, olha, em latitude e longitude. Olha quanta figura, olha, toda dividida.
Para que serve essa divisão em latitude e longitude do globo terrestre? Para localizar um ponto qualquer aqui no planeta. Por exemplo, é por isso o GPS ele funciona através da latitude e longitude. Com o GPS, com a Terra toda dividida, certinho, aí a gente consegue encontrar um ponto em qualquer local do planeta. É por isso que os países, quando querem lançar um míssil em determinado local, eles usam as coordenadas geográficas, que são as latitudes e as longitudes, e para lançar o míssil exatamente no local que eles desejam. Então, o plano de coordenadas cartesianos também é usado no globo terrestre. Então, veja que ele é muito importante para os aviões se localizarem, para localizar onde um avião caiu, onde um avião está, onde uma pessoa está, se a pessoa estiver com o celular, aí é possível encontrar a real localização dela através do GPS do celular. Então, graças a René Descartes, através do plano cartesiano. Então, seguindo aqui, olha, vamos para esse ponto. Eu tenho aqui esse ponto A. Veja, está um pouquinho pequenininho, mas eu vou fazer um pouco maior agora. Eu tenho aqui o ponto A. Nesse ponto A, eu tenho, observe, esse ponto está aqui, o ponto A. Como é que eu faço para localizar esse ponto A? Aí, olha, o ponto A está aqui, aí eu tenho que descer uma reta vertical para o eixo X e tenho que traçar uma reta horizontal para o eixo Y. Então, eu tenho o ponto, quero localizar, então eu tenho que descer para o eixo e tenho que ir para o outro eixo. Eu tenho que tocar nos eixos. Eu não posso ir para o lado direito e eu nem posso subir, que eu não vou achar o eixo. Então eu tenho que ir nem contra o eixo, olha. Bateu no eixo Y, 6. Agora, desceu para o eixo X, também encontrei 6. Então, esse ponto A é quem? 6 e 6. Esse primeiro número sempre vai representar o valor do x e este segundo número sempre vai representar o valor de y. Isso aqui é chamado de par ordenado. Por que par? Par porque são dois, um x e um y. E por que ordenado? Porque obedece à ordem. Primeiro tem que ser o x e depois tem que ser o y. Aí vindo aqui para o ponto B, olha. Não vou para o ponto B agora não, vou logo para o ponto C. Pegando aqui esse ponto C, observem, ponto C está aqui no planeta, né? Está no espaço. Como é que eu vou localizar o ponto C? Puxo uma reta para o eixo Y e desço uma para o eixo X. Aí eu encontrei o ponto. Então, esse ponto C aqui, quais são os valores dele? Então, primeiro eu tenho que falar o de X, olha, menos 4. Esse ponto é menos 4 e agora o de y e 8. Aí eu localizei esse ponto. Esse ponto estava solto e eu consegui localizar através do plano cartesiano. Vamos agora para esse ponto E, que está aqui perdido no espaço. Está aqui. Então eu tenho que puxar uma reta para tocar no eixo y e outra para tocar no eixo x. Tocou no x e no y. Então esse ponto E é formado por quem? Para x eu tenho menos 6 e para y eu tenho menos 4. Então a gente não pode esquecer que o primeiro é de x, o segundo é de y. O primeiro é de x e o segundo é de y. Vamos para o ponto D. Está aqui. Ponto D. Está perdido aqui no espaço o ponto D. Então eu puxo uma reta para o eixo x. Achei 10. Então, x é 10. Puxo outra para o eixo y e eu achei menos 8. Menos 8. Está aqui. Então, esse primeiro valor é o de x e esse segundo valor é o de y. Então, este é o ponto D. X e y. Então, aqui é o que mesmo? Um par ordenado, par ordenado, par ordenado e par ordenado.
é um par porque são 2 e ordenado porque obedece à ordem x e y. E agora esse ponto B aqui, olha. Quem vai ser esse ponto B? Quais serão as coordenadas do ponto B? Muita atenção para este ponto B. Olha, o ponto ele está em cima do eixo x. Olha, ele não está solto no espaço, está em cima do eixo. Se ele está em cima do eixo, está em cima do eixo x, tá. Então eu já sei que x vai ser esse valor aqui que ele está em cima. Quem é? Aqui é 10, então aqui vai ser 11. Então B está em 11. E agora o outro ponto y. Quando eu puxo para o eixo y, olha quem é que eu encontro? 0. Porque a gente tem que sair do ponto e puxar para o eixo. Quando eu puxo para o eixo y, que está aqui em pé, olha, eu encontrei 0. Então, o ponto B é 11 e 0. Vamos para o ponto H. Veja esse ponto H. Olha onde está o ponto H. O ponto H está aqui, olha. Veja. Então, quem vai ser esse ponto H? Observe que ele está na origem. Então, se ele está em cima dos dois eixos, está na origem, então o ponto H vai ser 0 para x e 0 para y, porque ele está na origem. E esse ponto G? Eu tenho um ponto G aqui, veja. Tem um ponto G aqui. Vou puxar ele para cá, viu? Olha. Ponto G. Esse ponto G, quem é o valor de x e o de y? O ponto B está em cima do eixo y. Então, eu já sei que o valor de y vai ser menos 8. Menos 8 está aqui. E quem vai ser o valor de x? Quando eu pego o ponto e caminho para o eixo x, olha quem é que eu encontro? 0. Então, ele vai ser 0 e menos 8. O ponto F, olha aqui o ponto F, onde ele está. Olha, está aqui o ponto F. Então, vamos lá. O ponto F, ele está em cima do eixo x. Então, eu já sei que x é quanto? Menos 10, porque ele está no menos 10. E agora eu vou encontrar o valor de y. Então, eu saio do ponto e vou buscar o eixo y. Mas quando eu chego aqui, quem é que eu encontro? 0. Então, aqui foi 0. Então, com isso, eu localizei os pontos A. Vamos ver se eu localizei todos. A, B, C, D, E, F e G. Então, aqui estão a localização de todos os pontos e eu ensinei para vocês como localizar os pontos no plano cartesiano. Mas vamos ver novamente aqui. Olha o que ele diz aqui. Se o ponto C encontra-se no ponto menos 4 e 8, logo temos que ele se encontra no ponto x igual a menos 4 e y igual a 8. Olha, porque aqui é o x e este é o y. Localização de outros pontos. O ponto A foi 6 e 6. Ele se encontra no ponto x igual a 6 e y igual a 6. Não pode esquecer, x e y. São os mesmos pontos que estão aqui, olha. Nós estamos falando deles. O ponto B, 11 e 0. Ele se encontra no ponto x igual a 11 e y igual a 0. X e y. O ponto D, 10 e menos 8. Ele se encontra no ponto x igual a menos 10 e y igual a menos 8. Então, aqui, x e y. O ponto E, olha aqui o ponto E. O ponto E está aqui. Menos 6 e menos 4. Ele se encontra no ponto x igual a menos 6 e y igual a menos 4. Então, x e y. F é menos 10 e 0. F, aqui ó, o F, menos 10 e 0. Ele se encontra no ponto x, menos 6 e y igual a menos... ele se encontra no ponto x igual a menos 10 e y igual a 0. Então, x e y. G, 0 e menos 8. Ele se encontra no ponto x igual a 0 e y igual a menos 8. Então, aqui x e y. E H, 0 e 0, ele se encontra no ponto x igual a 0 e y igual a 0. Logo, H está na origem do sistema cartesiano, ou seja, na origem dos eixos. A origem dos eixos, a origem do sistema. Então, aqui vai ser x, 0 e y também 0.
Aí nós temos aqui, vejam, eixo vertical e horizontal. Cada eixo também possui outra denominação. O eixo X horizontal é chamado de eixo das, olha, abscissas, tá vendo? E o eixo Y do vertical de eixo é o eixo das coordenadas. A denominação dele é eixo das coordenadas. Como podemos ver acima, cada eixo é dividido e é numerado, compreendendo o conjunto dos números reais. Então, cada eixo é numerado, compreende o conjunto dos números reais. Um ponto nesta coordenada sempre será representado de acordo com o padrão. Olhe, sempre vai ser representado de acordo com o padrão x e y, que informa em qual ponto relativo o eixo x e ao eixo y se encontra. A gente consegue encontrar, ele vai dizer onde está o ponto. Aí nós temos quadrantes. Quando um ponto não se localiza sobre os eixos, ou seja, no ponto 0 e 0, ele faz parte de alguns quadrantes. Olha, se o ponto não tiver aqui em cima do eixo, se não tiver em ponto em cima do eixo, ele faz parte dos quadrantes. Esse eixo cartesiano, o eixo x e o eixo y, aí ele divide aqui em 4 partes. Olha, ele é dividido em 4 partes. Essa primeira parte aqui a gente chama de primeiro quadrante. Essa segunda parte aqui eu chamo de segundo quadrante. Essa terceira parte, terceiro quadrante. E essa quarta parte, quarto quadrante. Então, o sentido é esse, olha, para cá, olha. Primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Aí nós temos o primeiro quadrante obedece à regra. Então, vamos ver a regra dos quadrantes. Olha, observe que nesse quadrante aqui, veja, aqui os números são positivos, não é isso? Aqui os números são positivos. O valor de x aqui é positivo. Esse é o eixo x. Esse daqui é o eixo y. Se um ponto estiver aqui neste quadrante, um ponto qualquer, a gente sabe que o x dele vai ser positivo. E o y dele também vai ser positivo, porque aqui desse lado o valor de x é positivo e subindo o valor de y também é positivo. Deixa eu colocar o y mais para cá. Então, aqui é positivo, y aqui, certo? Agora aqui, se o ponto estiver no segundo quadrante, o valor de x, aqui é o eixo x, o x é negativo e o valor de y aqui vai ser positivo. Se o ponto estiver aqui, olha, digamos que um ponto esteja aqui, um ponto B qualquer, olha. Aí eu localizo o ponto como? Traçando uma reta para o eixo x e outra reta para o eixo y. Então, esse ponto aqui, ele vai ter, o x dele vai ser, o x vai ser negativo, olha. No ponto B, o x vai ser negativo e o y aqui dele vai ser positivo. Quem é negativo é menor que zero. Quem é positivo é maior do que zero. Esse ponto A aqui, digamos que aqui foi o ponto A. O ponto A está aqui. Quando eu bato no eixo, eu encontro o x positivo. Quando eu desço, eu também encontro o x positivo. O y positivo. Então, quem é positivo é maior que zero. Quem é positivo é maior que zero. Agora, digamos que eu tenho um ponto C aqui, nesse quadrante. Vejam. Está aqui o ponto C. O ponto C está aqui. Aí eu localizei o ponto C. Tracei uma reta para o eixo X. Tracei uma reta para topar no eixo Y. Aí eu acho. Observe que descendo aqui, os valores de y são negativo. Valor de y negativo. E desse lado esquerdo aqui da origem, aqui está a origem, os valores de x são negativos também. Então aqui, x é negativo e y é negativo. Então o meu ponto C vai ser, x vai ser um número negativo e y também vai ser um número negativo.
Pessoal, quem é negativo é menor do que zero. Se eu tiver um ponto aqui no quarto quadrante, olha. Digamos que eu tenho um ponto aqui. Um ponto D. Aí eu procuro aqui um número no eixo X. Depois eu venho e procuro um número aqui no eixo Y. Aqui no eixo X, olha, ele é positivo. E esse eixo Y daqui, descendo, ele é negativo. Já está aqui, é negativo e aqui é positivo. Então, quem é que vai ser o meu ponto vai ser um X vai ser positivo e o meu Y vai ser negativo. Então, vai ser menos Y. Então, um número aqui vai ser negativo e o número aqui vai ser positivo. Então, aqui ele é maior do que zero. Maior que zero é positivo. E Y é menor que zero. Menor do que zero é negativo. Então, nós temos aqui, vejam agora, viu? O primeiro quadrante obedece à regra x maior do que zero. Maior que zero é positivo. E y maior que zero também é positivo. Então, olha aqui, olha. X é positivo. Positivo não precisa colocar, olha. Quem está no primeiro quadrante. Esse A está no primeiro quadrante. Positivo e positivo. O segundo quadrante obedece à regra x menor do que zero. Menor que zero é negativo. E y maior que zero é positivo. Aí ele botou o exemplo, olha. Menos 4, o C foi menos 4 e 8. X menos 4 e y menos 8, né? Porque aqui eu tenho x e y. O exemplo aqui do ponto A foi 6 e 6. Desses aqui, olha. Nós estamos vendo esses, viu? O ponto A foi 6 e 6. Então, x foi positivo e y também foi... E y também foi positivo. Então, se os dois são positivos, né? Olha, x e y, ele está no qual quadrante? Ele está no primeiro quadrante. Olha aqui, primeiro quadrante. No primeiro quadrante, o x é positivo e o y é positivo. No segundo quadrante, a gente tem x negativo e tem y positivo. Agora, vamos ver o terceiro quadrante. Terceiro quadrante. Obedece à regra x menor que zero. Menor que zero é negativo. E y menor que zero também é negativo. Então, no terceiro quadrante, os dois são negativos. Exemplo, o ponto E foi menos 6 e menos 4. Olha aqui o ponto E, menos 6 e menos 4. Ele está aqui no quarto quadrante, tá vendo? Tá aqui, ó. Tá, perdão, no terceiro quadrante aqui. Quarto não, terceiro. Então, ele está aqui no terceiro quadrante, aí os dois são negativos. E quem está no quarto quadrante? O quarto quadrante obedece à regra x maior do que zero e y menor que zero. Exemplo foi o ponto D. Olha, quem é menor que zero, quem é maior que zero é positivo e quem é menor que zero é negativo. Então, o x é positivo e o y é negativo. Exemplo foi o ponto D, menos 8 e 10. Olha aqui o ponto D. O ponto D, olha, menos 8 para... Aqui teve um erro, viu? Espere aí para eu ver esse ponto D. O ponto D está aqui, foi menos 8 para x e 10 foi positivo, tá certo. Então, só foi na hora de copiar aqui, olha. O ponto D, x é menos 10, tá errado aqui, ó. X aqui é menos 10. Menos 10 não, x é 10. X é 10 e o y aqui é menos 8. Então, aqui x, ó, então aqui vai ser 10. Veja, aqui o ponto é 10 e aqui é menos 8. Menos 8, foi um equívoco. Então, aqui, olha, exemplo, aí eu tenho 10 e menos 8. Vou fazer ele aqui, 10 e menos 8. Então, x é 10 e y é menos 8. Então, um é positivo e o outro é negativo. Observando aqui os quadrantes. Então, basta vocês lembrarem disso aqui, olha, dessa regrinha, olha, que está aqui. Olha, observando os eixos que vocês conseguem descobrir qual é o sinal do número. Não precisa decorar nada, apenas observando aqui, olha, observando esse, olha. A origem, do lado direito os números são positivos. Do lado esquerdo os números são negativos. Subindo é positivo
e descendo são negativos. Pronto, com isso aqui vocês conseguem identificar qual é o sinal dos números. E com isso aqui, a gente já encerra o estudo de plano cartesiano ou plano de coordenadas cartesianas.